menos. Tudo que eu sei fazer é agradecer, né? Por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor, pela vida do John. Obrigado, Deus, por esse momento. Eu oro para que o Senhor use o John, Senhor, para que sejam as tuas palavras através da boca dele. Oro também para que cada coração, Senhor, esteja aqui com o coração aberto, Senhor, para ouvir a tua voz, Senhor. Tira de nós, Senhor, realmente toda religiosidade, Senhor, que faz com que a gente venha para cá como porque tem que estar, Senhor, mas que realmente a gente entenda, Senhor, que sempre existe algo novo da tua parte, Senhor, e que vai para muito além daquilo que a gente entende, Senhor. Eu oro para que o teu Espírito Santo flua através do John, fale exatamente aquilo que cada um de nós precisamos ouvir, porque nós somos carentes todos os dias, Senhor, de ouvir a tua voz, Senhor. Nós somos carentes todos os dias, Senhor, de ouvir aquilo que o nosso coração precisa da tua parte. Às vezes não é o que a gente quer, mas é exatamente o que a gente precisa. E é isso que eu oro nessa noite, Deus. Que nós possamos ouvir não aquilo que a gente deseja, não aquilo que massageia o nosso ego, mas aquilo que realmente nos levanta, nos sacode, nos coloca de pé na vida, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. 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 Tá de papel. Queridos, paz, muito bom estar com vocês. Fiquei umas semanas aí fora, estive nos eventos com inadequados. Tive um evento de uma comunidade adventista e por conta disso não pude estar com vocês aqui. No dia da comunidade adventista até cheguei no domingo, mas eu já tinha virado à noite dentro do ônibus. Enfim, tinha vindo de Mogi para cá e foi assim muito difícil, foi um dia doído. Mas o Senhor tem cuidado de nós e eu tenho conseguido levar para fora daqui essas mesmas palavras que vocês ouvem aqui. E temos conseguido fazer com que o Espírito flua de maneira a fazer conhecido o reino. Porque eu não sei se você sabe que a revelação do fim dos tempos, a revelação do Cristo descendo com o seu reino, é feita para a igreja. Eu não sei se você já leu lá em Apocalipse, não é em outro lugar que eles vão trazer essa mensagem para a igreja. A igreja, ela é o veículo, ela não é o fim, mas ela é o veículo que transporta essa mensagem do reino. E qual mensagem é essa? A mensagem que o Cristo está reconciliado com a humanidade. Inclusive, essa humanidade já não deve mais. Segundo Colossenses, o escrito de dívida foi rasgado. A gente estava devendo algo que era impagável. A gente estava devendo algo que não havia possibilidade nenhuma da gente quitar. Eu não sei se vocês já tiveram essa dívida. Que você tem uma dívida impagável e que alguém liga para você e te faz uma proposta indecorosa e diz: olha, o que você está devendo é impagável, não dá para você pagar, do jeito que está você não vai conseguir pagar, mas eu tenho uma proposta indecorosa, como diz a música do Legião Urbana. Eu tenho uma proposta para você, pode botar aí no seu da mesa, é mais seguro. E aí você consegue pagar aquela dívida. Não porque você tinha condições de pagar aquela dívida, mas porque a condição de pagar aquela dívida foi proporcionado por alguém alheio a você. Então, há de se agradecer quando se pode pagar uma dívida, não é verdade? É isso que a gente precisa carregar no coração. O cristianismo, ele se fez valer de um conceito que é o conceito platônico. John, que conceito é esse? Eu explico. É o conceito de que existem dois mundos. O mundo material, que é esse que vocês estão enxergando aqui, e existe um mundo, para além desse mundo material, que é o mundo espiritual. Platão chama de campo das ideias, mundo das ideias. É um mundo à parte desse. Esse aqui possui as coisas vis, as coisas más, as mortes, as dores,
Mas se você se comportar muito bem nesse mundo aqui, você consegue projetar para fora desse mundo, no mundo espiritual, bênçãos, galardões e etc. Há uma beleza nisso, né? Quando a gente fala do mérito humano, do homem conseguir, da meritocracia, eu fiz com os meus braços, eu construí. Numa sociedade de abismos e condições sociais tão diferentes, não dá para comemorar a meritocracia, né? Não dá para dizer que começamos no mesmo ponto de partida. Nós temos duas condições completamente diferentes, abismos de condições diferentes. E aí, se o sujeito for pensar que através do labor, na materialidade das coisas, nesse mundo, ele vai alcançar algum lugar, tem gente que está na frente da fila, porque vai conseguir uma vida muito mais fácil, porque vai trazer uma dificuldade menor no que tange a existência. E aí, a gente vai perguntar onde que está a justiça de Deus, porque é isso que acontece. Porque a gente imagina que a justiça de Deus é nivelar toda a humanidade na pior condição possível, para que todo mundo na pior condição possível, meio que numa explosão darwiniana de evolução individual, alguns alcancem esse mundo platônico, espiritual. E é assim que você aprendeu na igreja até hoje, que existe uma recompensa para os melhores, e os melhores vão para algum lugar. Não é verdade? Não é verdade? Então esses que conseguem nessas dificuldades, nesse mundo difícil, tirar leite de pedra, não xingar, não falar palavrão, viver uma vida certinha, só pode ter um casamento. Eu acho bom essa parte. Não pode fazer xixi na tampa do vaso. Por favor, né? É gente muito boa. E aí, eu quero te contar, querido, que isso, sério mesmo, tá? Você segura na cadeira. Não tem nada a ver com o evangelho. Começa a se desconstruir agora, porque vai ser duro viver a vida desse jeito. Vai ser duro entrar nessa maratona em que tem gente que está correndo há muito mais tempo que você. Vai ser duro entrar nessa maratona em que você começa a corrida sempre em segundo lugar. Eu vi esses dias a descrição de um pastor: eu sou o terceiro depois do último. Eu achei ótimo. Quem eu sou? O terceiro depois do último. Você é o terceiro depois do último. Você é esse cara que a vida dá ruim, que a vida é difícil. Aquele que está tentando, mas sabe que a azeitona vai pular para fora da empada. É aquele que está tentando, mas nesse frio senta o dedinho na quina da máquina de lavar. Você é esse cara. E esse reino platônico que te lança para fora numa espiritualidade fantasmagórica vai ser um objetivo, quase que um horizonte infinito para que você possa alcançar. Você vai chegar no limiar dos seus olhos e você vai ver que ainda existe uma infinitude a se percorrer. E a sensação de opressão e de que não consegue vai te dominar de uma maneira que vai machucar o seu coração. Porque você precisa, através do mérito, de ser um homem de bem, de ser um bom pai de família, de não ter fracassado com os seus filhos. Você precisa chegar nesse lugar que Platão diz que é o campo das ideias, mundo espiritual. Mas Jesus sabia que você não ia conseguir. Já estava no plano. Era mais ou menos como esse tipo de conversa. A gente vai criar um homem. Vamos. E ele vai atentar contra a gente. Vai. A gente vai ter que dar liberdade para ele e ele vai atentar contra a gente. Ele vai atentar contra a eternidade.
Ele vai desejar perder a eternidade. Vai. E aí o que a gente vai fazer? A gente precisa, antes de criar a humanidade, redimir a humanidade. Para que nada possa tirá-los da minha mão. Esse é o papo que rola na eternidade. E por isso o Apocalipse vai dizer que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Só que não é sobre isso que eu quero falar. Não é sobre isso, para isso que eu fiz essa introdução. É para dizer para vocês que porque vocês não conseguiriam ir para lugar nenhum, a Bíblia vai dizer que é a nova Jerusalém que desce do céu para a terra, porque era impossível você ir para qualquer lugar. Se esse lugar não viesse até você, era impossível, com a condição que você tem, com os pensamentos que você sabe que tem, com a condição de vida que você tem, com as dificuldades que você enfrenta, com os questionamentos e enfrentamentos com Deus, era impossível para você ir para qualquer lugar. Você não tem força para ir para lugar nenhum. Não tem poder, não tem condição humana para ir para lugar nenhum. E aí você vai ficar com duas situações. Ou você convive com essa frustração danosa, angustiante, de ser sempre insuficiente, de tirar sempre C e D. Ou você entra no sistema hipócrita, existencial, pensando que é além daquilo que se é. E aí a gente cria, a lá Stephen King, under the dome, né? A gente cria uma doma para se proteger daquilo que vem de cima para baixo, inclusive para que eu não venha de baixo para cima. Eu crio uma redoma e eu vivo nessa doma. O reino de Deus não chega e eu não vou a lugar nenhum. E é sobre isso que eu quero falar com vocês essa noite. Abre, por favor, a sua Bíblia no capítulo 15 de Lucas. Livro de Lucas, capítulo 15. A gente tem dois tipos de gente aqui. Porque a gente sempre leu esse texto muito mal, tá? Inclusive 90% das vezes que eu ouvi esse texto é numa aplicação completamente errada. Quando a gente vai ver a parábola do filho pródigo, a gente vê que é um cara que sai da igreja, é sempre assim, né? E aí ele faz tudo quanto é tipo de lambança na vida, não é verdade? Ou ninguém nunca ouviu assim, eu só da minha imaginação, né? É o cara que sai da igreja, vai para a vida, vai para o mundo, né? Vai para o mais um. Porque aqui o jovem, esse pecado para ele é para o mais um. Vai para Evoque, opa! Evoque, mais um acabou. Mais um, né? Evoque já é fim da linha, tá, irmã? Lá já é o próprio âmbito. Lá é o fim do mundo, né? Porque ela é contada dessa forma. De que o filho vai, pede a parte para o pai, sai da igreja. Pede para o pastor, sai da igreja, pede a carta. Esse negócio de carta, né? Só quando quer voltar para outra igreja. Aí ele sai da igreja. Aí ele vai viver a vida, vai para o mundão, vai para mais um, vai para Evoque, vai para o Barbatana. Chega lá, meu irmão, dá ruim a vida fica difícil, ele começa a ser massacrado, ele começa a ser pisado, e ele pensa, poxa, vou voltar para a igreja. A igreja, ela é o veículo que Deus sinaliza a salvação da humanidade. É nós aqui apregamos o Cristo. Não existe outro lugar que o Cristo, eu vou explicar para vocês. A Bíblia diz que, sobre a afirmação de Pedro, que ele era o Cristo, Filho do Deus vivo, ele construiria a igreja. E as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. O que está dizendo é que a igreja está avançando contra as portas do inferno. Vocês estão entendendo isso? Não é é uma ferramenta de defesa a porta do inferno. E a igreja é um mecanismo que está indo em direção ao inferno. A igreja que não vai para o inferno não está cumprindo a função da igreja. É só ler o texto. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que a igreja que funciona é a que vai para o inferno. Aí tu fala, meu Deus, João, agora a heresia está comendo solto nessa igreja. Agora eu não sei mais de nada, né? Não é para eu ir para lugar nenhum, não tem. Tu já me arrancou o céu, né? Agora tu quer que eu vou para o inferno. Não sou eu não, irmão, é a Bíblia aqui, eu não estou dizendo nada. A Bíblia diz o seguinte, Pedro
Você afirmou que eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa afirmação, diante dessa afirmação, eu vou fundar uma igreja, uma reunião. Você acha que a igreja já existia, né? Tinha cantando música judaica, né? A estancia judaica, a companhia. Já tinha isso para você, querido? Não, não tinha. Igreja era uma reunião lá dos atenienses para decidir situações sociais. Eles sentavam, reunião, cadeira, igual a gente aqui faz de 2 em 2 meses. Já era para ter, né? Já faltou tempo. Nossa reunião de 2 em 2 meses falhou. Tá bom lembrar. Anota aí. Inclusive, ó. Anota aí. Isso que a gente faz na igreja. É sentar e falar, pô, cara, a gente precisa de dinheiro, né? Aí a pessoa fala, pô, eu consegui um dinheiro em algum lugar. Outro fala, então vamos botar nesse projeto. Isso é igreja, tá, gente? Isso que a gente está fazendo aqui é celebração. Aí eu estou lembrando para vocês pelo que vocês têm que celebrar. Que a gente esquece. É isso que a igreja faz. Isso aqui é celebração. E é necessário a gente celebrar, pô. O nosso Deus não ficou morto no sepulcro, ele ressuscitou, velho. Então a gente celebra pra caraca mesmo. Se tivesse fogo, a gente soltava fogo. Pode fumar? Pode. Pode tudo. Mas pensa o seguinte comigo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja está vindo de soco voador e chute canhão. E as portas do inferno vão ser quebradas. Elas não prevalecerão. A igreja ela entra dentro do inferno. Aí a palavra inferno, vamos lá. Hades, grego, derivado de Aides. Aides é lugar dos invisíveis. A igreja entra no lugar dos invisíveis. Agora faz sentido? Porque ir para o inferno não é muito legal, não planejamento de ninguém. Não, eu não estava pensando, não estava na contabilidade, né? Tudo bem, não vai para um lugar nenhum? Tudo bem. O lugar que vem até a gente, ótimo, está vindo, o negócio é estar lá. Agora ir para o inferno, porque vocês imaginam que o Hades é aquele lugar do fogo, o Hades é o subterrâneo, é o lugar que ficava debaixo do lugar, onde as pessoas, os pobres, os leprosos, os desgraçados, estão tudo lá embaixo, flamenguista, né? Amém. Não tem problema aí. Amém. Eles ficavam tudo debaixo, invisíveis, eles não podiam ser vistos. Eles estavam no mundo helênico. Eles tinham que sair com a roupa bonita, pintada, as mulheres, todas lindas, Mary Kay, Rinodê, rolava à vontade lá naquela época. E aí aqueles que eram pobres, esfarrapados, ficavam debaixo. Aides, Hades, lugar dos invisíveis. A igreja, ela entra no lugar dos invisíveis. E aí essa igreja, a palavra igreja começa a fazer sentido também, Jorge. Por quê? Porque a igreja ela vem debater as demandas sociais do ambiente. Após debater as demandas sociais do ambiente, ela entra no lugar dos invisíveis. O que ela faz? A visibilidade. Ela invade o inferno. Ela tira as pessoas da invisibilidade. É essa a função. Você leu errado a vida inteira. Errado mesmo, só pegar o texto original dele, você vai ver lá. Hades, Aides, lugar dos invisíveis. E aí já perdeu meio que essa espiritualidade de eu fui no terreno do inimigo, um negócio assim, não tem uma música assim? Terrível, coisa mais absurda que eu já vi na minha vida. Amém. Pode cantar, tá? Pastor deixa, mas é ruim demais. Ruim. Igual o Bruno e Marrone, é terrível. Se você puder evitar, você evita, tá? Se você conseguir dar aquela segurada, você ajuda, mas tá bom, não tem problema não. Mas, gente, o que eu quero falar para vocês, capítulo 15 de Lucas, é o que a gente estava falando, que o negócio estava ruim, Jorge, estava ruim, porque a gente imaginava que o cara estava saindo da igreja, indo para mais um, aí ficava bêbado, tomava uma velha, uma coroa, fazia uma besteira, se arrependia e voltava para a igreja. É essa síntese que nós temos feito até hoje do filho pródigo. Só que esse texto aqui ele tem uma finalidade. Se você começar a ler no capítulo 15, no início, e não começar na metade, você vai entender que haviam 2 tipos de pessoas naquele lugar. Vamos lá. Todos os publicanos e pecadores
estavam se reunindo para ouvi-lo. Ouvi-lo quem? Quem que era a pessoa que eles paravam para ouvir? Hein? Quem que os publicanos e os pecadores ouviam? Jesus. Tinha gente parando para ouvir Jesus. E fora da construção espiritual, porque a gente imagina que todo mundo quer Jesus é dentro da igreja. Porque se não tiver vínculo com a igreja, não vai gostar de ouvir Jesus. A gente está vendo que é um povo do mundo, do Mais Um, da Evoque, parou para ouvir Jesus. Eles tinham interesse naquilo que Jesus estava dizendo. Jesus dizia alguma coisa, que a gente vai ver o que é, ou qual é a síntese, que as pessoas tinham atração porque ele dizia. Porque a gente fica falando de coisas ruins aqui na frente, que o povo não entende nada, eles não querem ouvir a gente. A gente só quer falar de santidade, cantar, a gente não quer falar o que o povo precisa ouvir. Precisa ouvir que eles estão de bem, que eles podem ficar tranquilos, que está tudo pago. Que Jesus não vai torrar as criancinhas no inferno, não. Eu ouvi isso já. Fico imaginando Jesus e Deus conversando. Não, Deus e o anjo, o arcanjo Miguel, conversa. Eu sou Deus e o arcanjo Miguel. Eu vou mandar um teste para a Globo, qualquer hora dessa. Arcanjo Miguel! Miguel com a espada de fogo. Né? Sim, senhor. Eu estava vendo que tem lá na Índia mais ou menos 2 bilhões de pessoas. Senhor, tem isso aí. E eles não me aceitaram como seu Senhor e Salvador. Deus, eles têm muita crença lá. Eu estava vendo também que lá 700 milhões de crianças também não me aceitaram como seu Senhor e Salvador. Eles não receberam a informação. Eu vou ter que matar. Não me aceitaram. Esse é o Deus da religião, que vai pegar 700 milhões de crianças e vai jogar dentro do fogo do inferno, só porque eles não aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador. Porque eles pegam um texto: crê no Senhor Jesus, seja batizado, que você vai ser salvo. Salvo de quê, né? Salvo de quem? Salvo para quê? Essas perguntas ninguém faz. A gente está vivendo um mundo em que a gente está no dualismo platônico. A gente não está vivendo no mundo que Cristo propôs. É sempre fazer muito trabalho aqui para poder alcançar alguma coisa depois. A gente nunca está pensando que Deus ele pode reestruturar as condições do homem na vida. Que você pode ser um melhor pai, que você pode ser um melhor filho, que você pode ser uma melhor pessoa, que você pode olhar o mundo com uma janela de prosperidade, de esperança, e não de dinheiro e de aquisição. Então é sempre para o mundo além, e nunca para a ressignificação do eu, e nunca para a melhoria daquilo que eu sou. E aí a gente vê que Jesus está tratando com publicanos e com pecadores. E aí quando a gente imagina pecador, a gente está imaginando aqui o Evoque e o Mais Um. Mas lá a gente está falando de uma nata de gente que também tinha dores, que também tinham condições ou pobres na vida, pessoas que estavam sofrendo dores e que estavam indo atrás de Jesus. Aqui a narrativa chama eles de pecadores, porque eles não estavam provavelmente alinhados com a construção religiosa daquela época. O fato deles não estarem alinhados numa construção religiosa colocava eles dentro de um nicho de pecadores. E os publicanos eram os cobradores de impostos. E aí o que aconteceu? Mas os fariseus, os religiosos, os pastores, os mestres da lei, eles criticavam, dizendo: esse homem recebe os pecadores, e acima de tudo, ele tem intimidade com eles, ele come com eles, ele divide a comida com eles, ele senta e reparte a comida. A gente vai fazer, a gente vai repartir a comida com os pecadores aqui. Ele senta e come com os pecadores. Isso para um rabino era uma coisa que era extremamente vergonhosa. O rabino ele era cercado dos seus discípulos e ninguém conseguia chegar perto do rabino. Para que você pudesse ser o rabino, eles diziam que você tinha que comer o pó da sandália do rabino. Ou seja, de tanto você andar atrás dele, ele ia jogando poeira para trás, porque não era asfaltado naquela época não, né? Era mais terra, né? E ele ia jogando o pó da poeira, né, para trás, e você ia comendo o pó da poeira do rabino. Então Jesus, uma figura completamente acessível aos pecadores. Esse mesmo Jesus é o que vai dizer que a eclesia invade o inferno. Então vamos lá.
Então ele começa a ouvir Jesus Cristo, que os fariseus diziam que ele estava errado, de estar conversando com os publicanos e os pecadores, e assim de tudo ele estava comendo, ele estava tendo intimidade, ele estava dividindo o pão. E aí Jesus acha interessante contar algumas parábolas. E aí ele está contando a parábola primeira da moeda perdida. Uma mulher que perde uma moeda. A moeda. E ela vai a casa, dá um jeito dela e consegue encontrar a moeda. E quando ela encontra, ela fica feliz. E mais do que feliz, ela dá uma festa. Provavelmente gasta mais do que custava a moeda. Mas é porque a moeda era muito importante para ela. Por isso que ela está ali, ela estava atrás do que estava perdido. E a segunda parábola é a parábola do filho pródigo. Essa parábola do filho pródigo vai contar também da ovelha perdida, enfim. Mas essa do filho pródigo é mais interessante porque a gente tem no final a síntese dela. Porque Jesus está contando a história dos fariseus e está contando a história dos publicanos. É isso, esses são os dois personagens da história. Os publicanos, os pecadores, aqueles que pedem a parte. Eu quero a minha parte, eu quero o que é meu, me dá, e eu vou embora. E aí você fala, poxa, realmente ele não ama o pai então, né? Ele vai pegar a coisa dele e vai embora. E ele vai embora e a Bíblia diz que ele gasta dissolutamente, ele gasta de qualquer maneira. Compra iPhone 8, vai para a festa, né? Lá na frente vai dizer que ele gasta com prostituta, com bebida, né? Vai lá no Marrakech, à vontade. É isso que o texto está dizendo, tá? Eu só estou ilustrando aquilo que o texto está dizendo aqui. Ele gastou com meretrizes, gastou com banalidades. E aí acontece que no lugar onde ele está, acontece um problema. Tem uma grande fome, passa por um problema. E ele começa a ver que o dia dele está acabando, até que o dia dele acaba. E ele vai trabalhar. O que o publicano fazia? Ele trabalhava para Roma. Quem está dizendo é que esse cara aqui também foi trabalhar para alguém. Só que ele trabalhava para porcos. Jesus dá uma espetada no Império Romano. Presta bem atenção, se você ler, você entende. Ele está dizendo que ele vai trabalhar alimentando porcos. Ele diz que... se tu ler, você entende qual é a malícia de Jesus. Se você ler, você entende por que o demônio vai para a manada de porcos. Os caras estão pastoreando porco. Tá tudo ali. Ele é bem explícito, mas ele é um cara meio contido. Ele não gosta de chutar o balde, né? Ele não chuta o balde. Ele só faz dá aquela cavadinha para nego chutar, né? Daquela levantadinha assim, ó, para alguém fazer o gol, né? Aí solta quem tem ouvido. Quem tem ouvidos ouça. Não tenho nada com isso. Então ele diz, ele está contando a história dos publicanos e dos pecadores aqui. Está dizendo que eles foram trabalhar cuidando de porco. E que ele fica com vontade, tentado a comer o alimento do porco. Estão captando a minha ideia? Só que o alimento do porco, nem isso ele conseguia comer. E aí o que ele pensa? Preciso voltar para meu pai. Eu não consigo comer isso daqui. É alguém que se arrependeu no meio do caminho. Ele não está voltando para a igreja, não, querido. Ele tinha um dono, um Senhor, o Pai, um Kyrios. Não está voltando para um lugar, ele está voltando para alguém. Porque quem volta de verdade, volta para alguém. Não dá para voltar para lugar. A menos que você volte para uma casa, para você morar numa casa. Do contrário, você não volta para um lugar. Você volta para alguém. Quem vai para a guerra e volta para alguém. Esse cara aqui estava voltando para alguém. Só que acontece algo bem legal. Porque ele chega e o pai o recebe. E isso causa a fúria do irmão, que é a figura do fariseu. Que é aquele que estava lá o tempo todo. Mas eu quero me apegar a alguns versículos específicos. Versículo 28. O filho mais velho, ele se encheu de ira. E ele não quis entrar na festa. Então seu pai saiu da festa e foi convencê-lo, insistiu com ele.
Mas ele respondeu: pai, olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e eu nunca desobedeci às suas ordens, mas tu nunca me destes nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse seu filho, não é meu irmão, tá? É esse seu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, você mata o novilho mais gordo para ele? É isso daí. A gente pode cair na tentação de viver uma vida dentro da casa do Pai completamente infeliz. Esse cara, ele vivia na casa do Pai infeliz, ele não tinha contentamento no que ele estava fazendo. Tudo que ele fazia era de forma completamente infeliz. É gente que faz na obrigação. É gente que faz porque se pega mal, se não fizer, pega mal. É gente que contribui com dor. É gente que, se em algum momento assistir o retorno de um filho que tinha se perdido, ele vai sentir raiva, porque de alguma forma ele nunca saiu. Eu sempre estive aqui do seu lado. A permanência dele não era por alegria do ambiente de alguém, mas era pela obrigação do constrangimento de poder ir embora. Ele tinha no coração o mesmo ímpeto do filho que pediu a sua parte. Ele só não tinha a coragem. O que faltava dele é a coragem para liberar a hipocrisia que havia dentro dele. Então ele se entristece, ele fica consternado, ele fica abatido. É alguém que não tem alegria na felicidade do outro. É alguém que se coloca numa posição de julgamento. É alguém que vai olhar para o outro com um olhar de dores, de flechas. Ele fica completamente destruído pelo fato que o outro foi recebido com amor. E ele nunca conseguiu sentir o amor da casa do Pai. É o filho que não se sente filho. Ele não entra na festa da celebração, ele fica do lado de fora, porque ele vê que alguém, segundo o ideal dele, está participando daquela festa. É gente que olha o mundo como o juiz do mundo, que olha o mundo com os olhos de fogo. É alguém que quer a punição eterna daquele que fez a maldade. É alguém que não tem alegria com a alegria do outro. É alguém que está sempre vivendo de murmuração. É alguém que não faz nada com felicidade. É alguém que suporta a existência, mas não vive. É alguém que nunca está feliz com nada. É alguém que o mundo é um peso a se carregar. E é esse tipo de gente que estava habitando a casa do Pai. Esse teu filho é alguém que não reconhece o outro como irmão. Não é irmão dele, é filho do Pai. Esse platonismo idiota que a gente tem vivido tem potencializado o coração do irmão mais velho dentro de você. Essa ideia de que se você for bom, de que se você cumprir as regras, Deus vai te amar mais, na verdade significa uma falta de relacionamento, de afirmação com o seu pai e com a sua mãe, que são as representações maiores que você tem dentro do campo familiar, essa completa separação que você tem, talvez dos ideais que seu pai e sua mãe têm sobre você, vai fazer com que você tenha um relacionamento com Deus sempre baseado na troca e na barganha. Sempre querendo trocar alguma coisa com Ele para que você possa ser aceito. Sempre esperando um carinho de Deus. Sempre esperando que Ele te receba de braços abertos. Enquanto para o outro, a gente sempre deseja justiça. A gente não consegue se alegrar com o retorno daquele que estava perdido. A gente quer que o outro pague pelo aquilo que cometeu. A gente não suporta a graça é insuportável. O perdão
completamente absurdo de Deus na humanidade, é insuportável para aqueles que fazem manutenção do trabalho da religião. Aqueles que vivem para ser certinho, aqueles que não fazem xixi fora do pinico, aqueles que estão sempre dispostos a apresentarem uma máscara diante daquilo que é real. E aí acontece um fato extraordinário nesse texto. Ele se sentia um escravo. Disse o pai, que é quem importa. A gente precisa entender o que o pai pensa. Não é verdade? Precisa entender o que o pai pensa. Então o pai disse o seguinte: meu filho, primeira coisa, você é parte de mim. Eu te recebo, você é meu filho. Você está sempre comigo. E tudo que eu tenho é seu. Mas a gente precisava comemorar. A gente precisava se alegrar. Porque o seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. O seu irmão estava no inferno, ele estava esquecido, ele estava perdido. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja quando a igreja busca aquilo que está esquecido, aquilo que está perdido. A igreja não veio lutar com a forma do que o outro vive, ou a forma que o outro existe, ou as práticas de vida do outro. A igreja veio lutar para pegar uma pessoa que estava esquecida, perdida, do lado de lá das portas do inferno, e trazer ele novamente como filho. A igreja não nasce em resposta ao mundanismo e secularismo. A igreja nasce em resposta à perdição da humanidade em relação à sua condição de filho. Ela não é uma resposta para o mundo. A igreja é uma resposta de redenção para a vida. A igreja não quer ser um contraponto do bar. A igreja quer ser um contraponto da morte. A igreja não veio para moralizar o mundo. A igreja sinaliza a redenção de Deus para a humanidade. O que você está vivendo é platonismo. O que você está vivendo é o desejo do Elísio grego, do céu grego. Martinho verde. Ou do testemunho de Jeová, né? Os leão passeando, né? Comendo banana, cereja, japonês, negro, tudo no mesmo lugar. Volta a Pangeia de novo. O que você está imaginando é que a gente tem que lutar como igreja para instaurar os bons costumes. E o pai está interessado em celebrar o filho que volta para ele. Só que o seu pai só pode celebrar o filho que volta para ele no momento em que a gente, o filho, o irmão mais velho, aquele que está o tempo todo na casa, aquele que tem a segurança e as mordomias das coisas, não se torna um impedimento, como Jesus está falando aqui no início, para que essas pessoas se acheguem. A igreja é uma comunidade junto com o Pai. Ela recebe junto com o Pai. Por isso que o Pai vai chamar o filho para celebrar a volta do outro filho. Ele não chama uma comitiva de empregados para celebrar essa volta. Ele chama o filho que está do lado de fora. Porque o filho que está do lado de fora, na suposição do pai, é aquele que sempre esteve com ele. E aquele que sempre esteve com ele é um com o pai. É como se os dois estivessem na mesma linguagem de família. E é essa família que ele quer que celebre a volta do filho que se perdeu do pai.
O que a gente está fazendo é catequese, a gente está fazendo como a gente está fazendo com os índios 1500, jogando pó branco na cara deles, fazendo o sinal da cruz na cabeça deles e convidando eles para a missa. Enquanto o Pai deseja, com a sinalização da igreja, desses que estão aqui, convidar o perdido para si mesmo. É por isso que quando a gente começa a misturar, eu falei sobre isso durante a semana, o apóstolo Paulo com Jesus, a gente cria um grande problema. Porque o apóstolo está convidando para o culto, porque ele é o plantador de igreja. E Jesus está convidando para o reino, porque ele é o Senhor. E aí, se a gente misturar essas personalidades, a gente vai criar essa igreja legalista, que vai imaginar e vai ler a vida inteira esse texto como alguém convidando pessoa para a igreja, que perdeu da igreja. 60% dos escritos do Novo Testamento são dados ao apóstolo Paulo. E a igreja perdeu a centralidade do Cristo. A gente viveu agora esse tempo todo como uma igreja paulina. E a gente gera um grande problema com isso. Porque o Paulo era plantador de igreja. E ele tirava o povo da imoralidade helênica, da prostituição helênica, para si e para a igreja. Jesus ele veio falar sobre o reino. É algo que é maior do que tudo isso. Porque ao invés de ele convidar as prostitutas para vir para a igreja, Jesus dizia que o reino de Deus está entre nós. Eu não precisava ir para lugar nenhum. A presença doce e o aquecimento do peito daquele que era amável com todos constrangia a existência de quem vivia na sombra e na morte. Então é muito mais do que você fazer o evangelismo, é você ser um instrumento que reflete o seu Senhor. E aí, gente, é o Senhor que come e bebe com as prostitutas, não é esse Gandhi que você fabricou na sua mente. É alguém que não dá a mínima. É alguém que disse que a igreja veio para chutar a porta do inferno. Que a igreja veio dar visibilidade. E quem ele convida para esse reino? Toda a humanidade. Toda a humanidade. Se você tem lá no seu coração uma pontinha que alguém se perca, você precisa se converter. Você precisa se converter. Você precisa trocar o seu coração. Você precisa que o coração vire um coração de carne, para que você não fique do lado de fora da festa, invejando aquele sujeito que você acha que não merece estar ali, que nem é seu irmão. Para que você não viva também na casa do Senhor, e eu não estou falando da igreja, que a igreja é um sinalizador, a casa do Senhor, gente, é você. Para que você não viva em você mesmo, com essa ideia de que está tão apartado de Deus. Com essa ideia de que Ele não te ama mais, porque você fez um monte de coisa que os religiosos consideram errado. Eu quero te dizer que o Cristo, Ele veio para redimir a humanidade, inclusive daquilo que a humanidade pensava sobre si mesmo. Ele vai dizer que tem outros pensamentos sobre vocês. E não são pensamentos de guerra, não são pensamentos de morte. O Pai convida o filho mais velho para que em comunhão e em família eles possam celebrar a volta daquele que se perdeu. O filho mais velho, ele entende que aquele que se perdeu precisa de alguma forma pagar por aquilo que fez. Talvez vocês possam se identificar com esses personagens. Talvez a forma de você julgar o mundo precisa ser remido pela cruz. Deus ele veio para redimir a cultura, Deus ele veio para redimir a humanidade, Deus ele veio para redimir o mundo, mas acima de tudo, Deus ele veio para te fazer filho novamente, porque um filho perdido pensava que iria chegar e trabalhar como um empregado. Vou pedir para o meu pai, pelo menos como um empregado, eu vou trabalhar naquele lugar. Não tem espaço para servo nesse reino. Nós somos filhos e irmãos.
Se você sair daqui com essa consciência, se você sair daqui com esse pensamento, talvez o platonismo que há dentro de você e esse pensamento de que você está indo para algum lugar possa mudar. Agora, se você fizer manutenção desse pensamento, se você achar que pelo seu esforço você vai chegar em algum lugar, você vai viver em eterna condição de irmão mais velho. Eterna condição daquele que existe para reclamar daquilo que o Pai faz por aquele que está perdido. Quando a gente faz a celebração da ceia, a gente vê que Jesus partiu a ceia até com o próprio Judas, né? Isso devia ser um recado para a igreja. Quando a gente está na igreja, a gente... Principalmente quando a gente está ouvindo alguma coisa, né? Porque a gente está perdendo o costume de ouvir. Eu quero dizer para você, querido, que é impossível você ensinar qualquer coisa se você não consegue ouvir. Impossível. Jesus ele decidiu partilhar essa ceia, que é o que a gente vai celebrar, e é a continuação disso que eu tenho para falar, de uma maneira a repartir e a dividir com todos. Vou esperar vocês se assentarem. Essa é a festa do Cordeiro. É a celebração da comunhão daquele que estava perdido. É a celebração da comunhão daquele que está em casa. É a celebração da comunhão daqueles que reconhecem o Pai. Primeiro Coríntios, capítulo 11. Vamos se assentar todo mundo. Quando está calor, a gente quer ir lá para fora. Quando está frio, a gente está lá para fora. Vamos sentar todo mundo para a gente celebrar a ceia. Então, 1 Coríntios, Paulo, por favor. Oi? 1 Coríntios, Paulo. Capítulo 11. Obrigada. Vamos celebrar em comunhão com aqueles que estão aí, que é o que fecha a nossa ideia. Nessa igreja comunitária, que é essa igreja que é a casa do Pai, eles costumavam fazer da ceia, que era cotidiana, isso que a gente faz uma vez por mês, eles faziam cotidianamente. A ceia ela era uma representação social da divisão, daquilo que Jesus fez naquele lugar, naquele momento de partir o pão e dividir o cálice. E era uma representação social de que a igreja não permitiria, segundo a manutenção do Evangelho, da lei, que houvesse pobres e famintos no meio de si. Isso em Corinto era comum. A ceia era celebrada de maneira diária. A ceia é celebrada de maneira diária para que os pobres pudessem comer. Era dessa forma. A ceia da igreja primitiva não era uma ceia memorial, como nós fazemos aqui. A ceia da igreja primitiva era a manutenção do mitzvah, que era a lei de Deus de não deixar as pessoas com fome. Então eles convidavam as pessoas para a reunião para que elas pudessem comer. E havia sempre um desgraçado que comia antes e não deixava para ninguém. E ele ia para a ceia não para que ele pudesse dividir, com o coração de dividir, como o pai, mas ele ia para a ceia para se alimentar e comer mais do que o outro.
E o apóstolo Paulo vai dizer que quando vocês se reúnem, está dizendo para a igreja de Corinto, vocês não se reúnem para o bem. Essa é a festa, gente. Queria dizer para vocês que essa é a festa. E aí vocês estão aí no meio de irmãos mais velhos e no meio de irmãos perdidos. Essa aqui é a festa. Vocês conseguem entender isso? Que essa é a festa? Essa é a festa que você tem a possibilidade de celebrar. E como que você pode celebrar essa festa agora? Porque a gente está reunido aqui entre irmãos, né? A gente supõe que somos irmãos nesse lugar. É a suposição da igreja. E que todos que estão tomando o cálice e comendo o pão são irmãos. E a gente está fazendo aqui a celebração da festa do Senhor. E você pode perguntar, quem é quem nesse meio? Quem é quem nesse meio? Eu acho que para a igreja a aplicação desse texto são as arquetipias da humanidade, né? Nós somos todo mundo nesse processo. Por vezes nós somos o filho que se perdeu, que saiu de casa, que pediu sua parte. Por vezes nós somos o irmão mais velho, aquele que não tem alegria nenhuma em partilhar da festa daquele que se perdeu. Só que o convite do Eterno, o convite de Deus, é para que a gente seja aquele que celebra. O convite do Pai é um só. O filho perdido estava celebrando. O filho de casa foi convidado a celebrar. O pai estava na festa. A gente só tem um convite do Eterno diante de todas as coisas. Porque tudo já foi feito. Você imagina isso? Que está tudo feito? Porque o problema é que se você ainda tiver com o coração de quem ainda precisa trabalhar, capenar, que precisa alcançar o Elísio, que precisa com a ferramenta da mão convencer Deus que você é bom, quase num processo de sedução, né? Bota a cinta liga. Se você ainda precisa seduzir Deus, eu quero te dizer que ele broxou nisso. Ele não precisa de você para nada. O reino já tem dono. O reino já está entre nós. O reino tem o senhorio de Cristo. O reino tem a representação da igreja como imagem do Cristo. O reino já foi comprado com sangue. O seu papel nesse reino é somente celebrar. O convite do filho perdido era para ir para a festa. O convite do filho enjoado era para ir para a festa. O pai estava dentro da festa. A igreja é a igreja que celebra. Para todo mundo o convite é a celebração. A celebração do Pai, daquele que resgatou, daquele que recebeu, daquele que é Senhor. Não há outra função para a igreja que não seja a sinalização, e dentro é festa. Tem gente que quer se alimentar de tristeza, porque tem esses que se alimentam de tristeza. O cálice e o pão está dizendo que tudo está feito. Sabe o que você precisa fazer? Quanto à sua salvação?
Nada. Nada. Quando alguém perguntar para você, você vai dizer nada. Cristo fez aquilo que devia ser feito de uma maneira única e total e absoluta. O que está te salvando é de ser um enjoado lá fora. O que está te salvando é de viver uma vida completamente perdida. A salvação é disso. E a celebração é porque todos nós, outrora perdidos, desviados, estamos hoje convidados para a mesma mesa do Cordeiro. Todo mundo na mesma mesa. Cada pecado diferente, mas todo mundo na mesma mesa. Todo mundo na mesma mesa. Quando você olha para o mundo, você olha para o mundo que está na mesma mesa que você. Você tem a escolha de ser aquele filho chato, mas o convite do Pai é para que você celebre. Quando você olha para o seu trabalho, quando você olha para a sua vida, quando você olha para a sua família, você olha para a mesma mesa. Estamos todos nós na mesma mesa. Essa separação de mundo, de etéreo, de espiritual, isso é coisa de Platão. Não cabe em Jesus Cristo. Inclusive o apóstolo Paulo algumas vezes vai se valer desse conceito. Se chama dualismo. Jesus ele não se vale disso. Ele disse que chegou ao reino de Deus. Ponto, está aqui. Ao mesmo tempo que está aqui, está em nós. Então é algo que não tem como escapar. Está no lugar e está em mim. Onde eu vou, vai no lugar. Onde o lugar vai, chega o reino. A mesa do Cordeiro. Esse aqui, simbolicamente, é aquela carne. Aquele corpo. Que todo mundo aqui tem acesso. E todo mundo lá fora tem acesso. Todo mundo tem acesso ao corpo. Você não é o último biscoito do pacote. Todo mundo tem acesso ao corpo. Não tem ninguém que você não tenha direito de partilhar o corpo. Partilhar o corpo é partilhar a vida. Se você não partilha a vida, você não pode partilhar o pão. Se você não divide a vida com ninguém, você não pode partilhar o pão. E aí Paulo diz que come indignamente. Você pode estar agora nesse lugar, comendo indignamente. Porque come do pão, mas não partilha a vida. Não entra na festa. Não celebra aquele que voltou. Então coma com responsabilidade isso aqui. Porque se você não divide a vida com ninguém, você come do pão indignamente. Indignamente. Se você só quer comer o pão, você é livre para comer o pão. Aqui a gente está tudo tranquilo. À toa. Sem sentido. De bobeira. De bobe. Bob Esponja. Come à toa. Sabe o que é indignamente? À toa. Você já fez alguma coisa à toa? Já. Tem gente que come o pão à toa, porque só come o pão e não divide a vida, sabe? Alguém que tem a bola, sabe o dono da bola? Quando ele acaba a brincadeira, ele pega e leva a bola embora? Vocês gostam desse tipo de gente? Não. Nem Jesus. Eu tenho duas pessoas que fazem isso. Né? Eu conheço. É o cara que tem a bola, ele quica a bola. Enquanto o jogo está favorável, ele vai jogar. Se você chegar com um carrinho muito forte nele e fizer o gol nele, ele leva a bola embora. É legal? É esse o que come o pão indignamente. Porque só partilha a bola enquanto ele está fazendo o gol. Você está vencendo. Eu quero saber se você tem partilhado a vida. Eu não preciso saber se você vai tomar da ceia ou não vai tomar da ceia. O importante é que você tenha dividido a tua vida. Se você não tem, de alguma forma, deixado pessoas de fora. E não é de fora da igreja, pelo amor de Deus, mas é de fora da sua vida. Porque a celebração é na vida. Você tem criado barreiras para as pessoas entrarem na sua vida. Porque não é você que é o tabernáculo. Eu preguei isso algum tempo atrás. Que Jesus subverteu a ordem das coisas. Que Deus disse que o planejamento era tabernáculo, não era templo. Que aí eu vou onde for que eu vou, o tabernáculo vai que vai. Como diz a música do Vitor Clay.
Agora o sangue é importante, porque também tem um contraponto do sangue. Tem o do pão, né? Tem gente que quer comer do pão, dividir o pão, mas não divide a vida. E aí come indignamente. Agora o sangue é o quê? O que é o sangue de Cristo? Nada além. O que é? Para que serve? Para que serve o sangue do Cristo? Beber? Não. Para que serve? Sei lá. Para que serve o sangue do Cristo, gente? Para lavar. Para lavar do quê? Dos pecados. Dos pecados. Então a gente está bebendo sangue, esse sangue que lava do pecado. Sabe como você bebe indignamente o sangue do Cristo? Eu vou contar para você fique sabendo. Inclusive, se você for beber indignamente, beber à toa no sangue do Cristo, você já está avisado por como que o apóstolo Paulo imaginava. Ele está dizendo no contexto, é só subir com o dedo, né, se você for tirar no celular. A Bíblia, se você pode voltar. Ele está dizendo que é gente que não pensa em ninguém. É gente que quer fazer tudo para si. É gente que é o detentor do mundinho bonitinho de Jesus. É gente que condena com o olhar. É gente que julga com os olhos. Existe uma forma de beber indignamente esse cálice. É você beber da salvação, ou seja, salvação para mim. Mas você não partilhar da salvação, inferno para ele. Não, isso que ele fez. A gente viveu essa semana agora uma coisa terrível, né? Que é um caso de um jogador de futebol com uma menina. E eu vi gente chutando bola para tudo quanto é lado, né? Fazendo piada com isso. Passou a fazer piada com a dor dos outros. Começou a fazer piada, gracinha com a dor dos outros. Ou seja, o que é dolorido para alguém, o que é transtorno para alguém, existe uma plateia de babaca, uma plateia de idiota fazendo piada da dor do outro. E eu não estou dizendo nem isso, certo, errado, porque a gente vai para isso, para o dualismo de Platão. Dizer quem está certo e quem está errado. Ninguém está vendo que tem uma criança, filho de uma mulher, que está sendo vilipendiado, esculachado, que tem um pai, que é pai de uma criança, que está sendo vilipendiado, esculachado. Ninguém está vendo a consequência do mal. Por isso que a gente não pode beber desse cálice, se a gente tem esse coração para dizer, fulano está certo, ó, isso que fez foi, fulano é vagabunda. Não bebe do cálice se você for um cara indigno desse jeito. Porque você não partilha a salvação. Você só divide o olhar da maldade. Você não é alguém que transporta o olhar da misericórdia e do abraço divino. Você é alguém que está pronto com um chicote na mão para poder espancar alguém. Você é um dos caras que carrega uma pedra. E quem carrega a pedra para atacar em alguém não tem parte com o sangue do Cristo, mesmo que beba do cálice. Se você faz piada com esse tipo de idiotice, se você está rindo dessa coisa absurda, você não tem parte com a salvação do Cristo. Porque o Cristo, no meio de uma mulher que ia ser apedrejada pela condição da lei, ele para no meio e diz assim, calma aí. Aquele que não tem pecado que atire, não está jogando o mérito da situação, vocês estão entendendo? Ele está buscando uma maneira de salvar alguém. Então, quando a gente come indignamente, a gente não partilha a vida. E a gente bebe indignamente do cálice quando a gente tem um olhar de julgamento e não de salvação. E agora eu convido você para comer do pão, mesmo que não coma do pão. Mesmo que o pão esteja longe da sua vida. Agora eu já comi. Agora eu já comi. Pode comer do pão. Eu já comi há muitos anos atrás. Esse é o pão do céu. Não porque seja do céu, porque ele deve ser do superpão. Sim. Mas ele representa aquele que dividiu a vida até a morte, sem ressalva. Agora você pode beber do cálice. Porque você sabe que você pode beber do cálice e você sabe o que acontece quando você não bebe do cálice. A melhor tangue que a gente já provou na vida. Esse é o sangue do Cordeiro de tangue, que tirou o pecado do mundo, que dividiu a vida até a morte, que não julgou ninguém. Vamos ficar de pé? Vocês estão rindo, né? Vocês estão rindo. Mas essa semana foi terrível, gente. A gente descobriu que a gente tem um povo muito ruim. A gente tem um povo que quer ver o circo pegar fogo, que está com o coração inflado de maldade, que precisa tomar partido em tudo quanto é tipo de coisa.
A gente viu que tem gente má nesse mundo aí, cara. A gente sempre sabe que tem gente ruim, né? Mas acontece algumas coisas que a gente fala, pô, mas... A gente está perdendo a oportunidade de amar, sabia? A gente está perdendo a oportunidade de amar. E isso vai custar tudo para a igreja, cara. Está custando tudo para a igreja. Então, perder a oportunidade de amar custa tudo para a igreja. Porque a substância de Deus é o amor. E se a gente perder a capacidade de amar, a gente ganhou agora o martelo e a toga do juiz, né? Que perdeu a capacidade de amar. Está dando uma imitação barata de Deus, cara. Ou isso para e a gente volta atrás, ou eu tenho a impressão de que o que a gente está vivendo agora, esses tempos esquisitos, é Deus dando um alô pra gente. Pessoal, o caminho está errado. E aí sempre acontece alguma coisa, né? Eu quero orar por você. Eu quero orar por você para que você valorize mais a igreja, esse local aqui. A igreja ela não é perfeita, mas ela sinaliza aquilo que é perfeito, que é Cristo. Ela não é perfeita e não tem nem a pretensão de ser perfeita. Mas ela sinaliza o que é perfeito. E isso precisa nos mover. Não em virar carola do culto, mas a gente precisa entender que tem uma festa acontecendo. A tua presença é importante. Como aquele cara que sai para puxar quem está do lado de fora, se sentindo fora. Eu não sei se você já foi o cara que está do lado de fora, né? Às vezes é. E tem aqueles que não estão nem aí, só querem comer. Eu sou um deles. Eu não sei nem o que está celebrando. Eu só quero. O que está celebrando aí? Pô, é o dia de, sei lá, de qualquer coisa. Então vamos celebrar, vamos participar. Eu quero comer. A gente não sabe nem o que está celebrando, né? Senhor Jesus, nós somos a sua igreja, somos parte do seu corpo, somos a ação do Senhor na terra. E é difícil demais, Deus, porque a gente fica com essa sede enorme de fazer tudo do nosso jeito. A gente fica com o coração completamente voltado a ser do jeito que a gente quer ser. As nossas orações estão todas elas avacalhadas no sentido de querer resolver os nossos problemas, Pai. A gente está pedindo e não está recebendo porque a gente não sabe pedir, Deus. E a gente não sabe nem o que a gente é e qual o poder que a gente tem como igreja. A gente está perdendo a capacidade de amar, Senhor. A gente está ganhando o martelo de juiz. A gente está se impossibilitando de ser quebrado nas suas mãos. Talvez achando que estamos muito inteiros. Quanto tempo, Senhor, que a gente começa a não ouvir mais sobre misericórdia, sobre amor. Quanto tempo a gente só está querendo moralizar todas as coisas? Quebra esse conceito bagunçado que a gente tem. Faz com que a gente celebre a festa do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Não deixa ninguém de fora dessa festa, Deus. Que esses coraçãozinhos maldosos que enxergam o outro como outro e não como irmão, possam se converter à cruz de Cristo, que sinaliza a reconciliação dos povos, Deus. Não faz a gente perder o coração pronto para amar, pronto para servir, Deus.
Faz com que a gente tenha um coração tratável, amável, disponível. Que a gente possa ir de encontro a essas portas do inferno que querem fazer manutenção da invisibilidade do pobre, do preto, do massacrado, do diminuído. Que a igreja comece em nós, Pai, na igreja do Senhor, esse movimento, Pai. É muito difícil a gente assumir que a gente está tornando tudo muito mais difícil do que é. Mas eu venho te pedir, Senhor, quebra esses meus conceitos, quebra essas minhas ideologias, me quebra, Senhor, para que eu possa ser mais parecido e moldado ao Senhor. Não deixa a gente sair com um senso arrogante daqui, Senhor, que a gente tem alguma coisa. Se possível, nos diminua, nos rebete mesmo, Senhor, para que a gente possa parecer com o Senhor. E pare de viver conforme o filho mais velho. Nós abrimos nosso coração como igreja para o tratamento do Senhor, Deus, custando aquilo que custa em nós, talvez fazendo a oração mais desafiadora da nossa vida. É ser parecido contigo e correr todos os riscos que o amor corre, Senhor. Porque quem corre os riscos do amor só corre o risco de amar e ser amado. Que a gente possa se parecer contigo, Jesus. A sua igreja te celebra no partir do pão, no dividir o cálice e na partilha da vida. Te adoramos, Senhor. Obrigado. No nome do Senhor Jesus. Amém. Gente, não perca isso do coração durante a semana, querido. Não abandone o amor. Não troque o amor pelo juízo. Não troque o amor pelo juízo. Nunca na sua vida. Porque, inevitavelmente, com a mesma medida em que nós julgamos e medimos, nós seremos medidos. Isso não significa inferno. Isso significa que quanto mais misericórdia nós temos no mundo, mais manifestamos misericórdia no mundo. E mais o mundo é misericordioso com o mundo. E mais gente boa nasce na terra. O intuito do Evangelho é esse. Não é para uma salvação fantasmagórica, para além daqui, mas para redimir tudo que está aqui. Sabe tudo que você está vendo e vendo que é mal? Deus tem um plano de redenção para isso. Deus quer redimir a humanidade. Deus quer redimir o mundo. Deus quer redimir a cultura. É por isso que você é importante nesse reino. É por isso que você tem que estar do lado de dentro celebrando a festa. Amém? Que a graça de Deus, o Pai, o amor do Filho Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre vocês, sobre a igreja do Senhor, reunida onde quer que esteja, na condição que esteja, do jeito que estiver. É o que eu peço no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém?